Eu tenho um dragão na minha garagem. Sim, é literalmente um dragão mesmo. Não é um jogo de palavras. E eu sei, é meio estranho, mas vem cá, eu te levo até lá. Disse pra mim um cara que eu acabei de conhecer. Chegamos até o local prometido e a porta da garagem começa a subir. E lentamente começa a revelar. Pronto, aqui está ele. Quem diria que um dia eu iria encontrar um dragão na minha garagem? Que loucura isso. Disse pra mim aquele semi-desconhecido. Porém eu olho de um lado para outro e não consigo ver nada. E aí eu pergunto, onde que está o dragão? E ele diz, não se preocupe, esse bicho é invisível. Sim, é um dragão invisível. Bom, então eu preciso jogar farinha ali no chão para conseguir ver as suas pegadas, não é mesmo? Eu questiono. Não, mas isso não adianta, isso nunca vai funcionar. Essa criatura bem na sua frente flutua e jamais tocaria o chão. Ah, ok, mas e se eu usasse um sensor de temperatura? Talvez assim eu consiga detectar algo fora do padrão aqui nessa garagem. Eu insisti. Olha, isso é uma boa ideia. Afinal, dragões soltam fogo, não é? Mas acontece que esse aqui é especial. Ele e o seu fogo, além de tudo, também são desprovidos de calor. Jamais seriam detectados assim. Puxa vida, então será que seria melhor então jogar tinta nele? Assim talvez desse pra ver o seu contorno com o seu espinhaço e as suas escamas de dragão. Eu tentei mais uma vez. Bom, de novo, essa é uma brilhante ideia. Porém, eu sinto informar que essa criatura, além de invisível, flutuar, não produzir calor, ela também é incorpórea. Isso significa que ela não possui um corpo que possa interagir com o mundo à nossa volta ou sequer ser percebida pelos nossos 5 sentidos. Foi naquele momento que eu percebi que não importa o que eu falasse, o dono da garagem sempre teria uma explicação especial para dar uma contornada em qualquer questionamento. Isso me levou a um questionamento final, impossível de contornar. E eu preparo a garganta e pergunto, tá, mas e qual que é a diferença de um dragão invisível, flutuante, que não produz calor e incorpóreo para um dragão que não existe, simplesmente? Se eu e mais ninguém pode realizar nenhum tipo de teste sequer para refutar essa ideia, então o que significa dizer que ele é real? No máximo podemos dizer que ele é real dentro da sua cabeça, como um fenômeno mental. Mas no nosso mundo físico, não parece ser a mesma coisa. Quando alguém faz uma afirmação como a de que existe um dragão na minha garagem, quem deve provar se isso é verdade ou não é justamente quem disse isso. Senão eu poderia falar que qualquer tipo de coisa é verdade. Tipo, sereias existem, a Terra é plana, o Faustão e a Selena Gomez já namoraram. E aí quem discordar é que vai ter que se virar para provar que eu tô errado. O que dá pra ver que não é bem assim que as coisas funcionam. Ou deveriam. Afirmações extraordinárias precisam de evidências extraordinárias. E mais importante ainda, afirmações, ideias, hipóteses precisam ser falseáveis. Ou seja, elas precisam dar espaço para a possibilidade de serem falsas. Quando alguém diz que tem um dragão na sua garagem, a princípio essa afirmação possui previsões no mundo real. A mais óbvia delas é que um observador pode atestar a presença dele, seja olhando diretamente ou através de algum sinal indireto, como o calor. E dependendo do resultado do teste, as previsões podem se confirmar ou não. A hipótese pode ser verdadeira ou falsa. E se ela pode ser falsa, ela é falseável. Agora, se o dragão é invisível, flutuante, não produz calor e incorpóreo, então não existem previsões nem testes que possam provar que essa hipótese é falsa. Então, ela não é falseável. E isso é um grande problema, porque a incapacidade de invalidar uma ideia não é a mesma coisa de provar a veracidade dela. O dragão deve ser uma mentira. Depois do meu breve monólogo, vi que o dono da garagem estava um tanto quanto revoltado comigo. E então eu decidi que seria melhor eu ir embora dali. E achava que nunca mais ia ter que ouvir essa história de novo. Porém, eu estava errado. Muito errado. O dono da garagem com um suposto dragão dentro não era uma pessoa comum.
mas uma bem influente, com milhões de seguidores na internet. Com a sua influência, ele foi capaz de convencer outras pessoas que o dragão é real. E, sinceramente, é provável que boa parte delas já estivessem previamente predispostas a acreditar nessa história. Isso, de alguma forma, ressoava com as suas crenças internas pré-existentes. Vai ver que essas pessoas desde pequenas viram filmes com dragões e queriam muito que eles existissem, talvez. E aí, com o passar do tempo, mais e mais pessoas começaram a escutar essa ideia e a repetir umas para as outras. Não porque acreditavam na história, mas porque achavam algo inusitado e até engraçado de tão ridículo. Porém, o que pareciam ser conversas inocentes acabaram fazendo um certo barulho nas redes sociais. E outras pessoas influentes e até a própria mídia tradicional percebeu que essa história do dragão gera muitos cliques. E com mais cliques daria para ter mais anunciantes e maiores, o que por consequência traria dinheiro. E com isso surgem vários vídeos e matérias sobre esse suposto dragão, quase sempre num tom meio de ridicularização. E os algoritmos das plataformas digitais perceberam que esse assunto gera muito engajamento e aumenta o tempo de permanência do usuário. Esses robozinhos assim começaram a recomendar coisas sobre o dragão para ainda mais pessoas verem. Agora é impossível você entrar na internet e não se deparar com um conteúdo relacionado àquele bendito dragão. Mas meio que tudo bem, né? É só uma maluquice sem sentido, né? Ou pelo menos é o que eu pensava. Joseph Goebbels, o homem por trás da propaganda do governo nazista, estava certo quando ele disse que uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Ele sabia como convencer pessoas, mas o que ele não sabia é que décadas depois a psicologia iria confirmar esse fenômeno, que foi batizado de efeito da ilusão da verdade. A nossa mente precisa fazer incontáveis decisões ao longo de um dia. E por isso ela não pode perder tempo e energia demais com cada uma delas. É preciso existir uma certa otimização. Por isso que quando julgamos se uma informação é verdadeira ou não, inconscientemente nós tendemos a comparar ela com o que nós já ouvimos por aí previamente, o que pareça familiar. Mesmo que racionalmente a gente saiba que aquilo é uma mentira, que dragões não existem, ainda assim podemos deixar nos levar a acreditar que aquela informação é verdadeira, de que dragões existem. E eu sei, esse efeito sozinho não é capaz de fazer uma mentira dar certo. Existem várias outras técnicas que os mentirosos usam, como é o que eu digo lá nos stories que eu acabei de postar no Insta. Depois dá lá uma olhadinha. Bom, então, até aí as coisas tinham ido muito mais longe do que eu imaginava. Mas ainda essa história do dragão, até esse momento, era uma mentira dentro da realidade. Agora, o que aconteceu depois disso foi que a própria realidade em si passou a ser questionada. Havia se criado um grupo de fanáticos chamado de draconistas. Eles eram responsáveis pela defesa da existência do dragão e dos interesses do dono daquela garagem. E esse grupo fazia de tudo. Se cientistas dizem que não existe dragão nenhum, o problema é que esses cientistas deveriam ser pagos por alguma instituição com interesses antidraconistas. É claro. É draconista! E assim criou-se uma polarização. O governo, jornais e até a sua família, qualquer um, poderia ser considerado um inimigo. Bastava estar minimamente discordante dos ideais draconistas, que nesse ponto já ultrapassaram muito tudo o que pode caber numa garagem. Foi naquele momento que eu percebi que os fatos perderam o seu valor. Nós havíamos entrado na era da pós-verdade. Esse foi um conto ficcional com informações factuais sobre ciência e filosofia da ciência. Ele foi inspirado no conto do Dragão na Minha Garagem, de Carl Sagan. E é claro que ele foi bastante adaptado para a nossa realidade, que é bem diferente da que marcianos vão ter no futuro. Os humanos que vão colonizar Marte vão encontrar uma realidade bem diferente da Terra de hoje. O curso evolutivo vai ser alterado e, quem sabe,
aquela população marciana deixe de ser Homo sapiens para ser Homo marcienses. E para saber como será essa nova espécie humana, ó, basta clicar bem aqui, ou de repente ver esse vídeo relacionado, assim como o Luan Felipe, que estava passeando com a sua esposa e a irmãzinha no shopping e acabou encontrando algo que parece um dragão, mas não exatamente. E Luan Felipe, muito obrigado por ser apoiador do maior canal de ciência do Nordeste. Não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!